Você vem acompanhando o programa Mais Saúde e estamos aqui com o professor Henrique Stelzer Nogueira, ele que vem falando de tantos benefícios que a atividade física é capaz, nesse momento principalmente que estamos vivendo, de oferecer. E falamos assim, em termos de prevenção, mas e aquela pessoa, Henrique, que, como eu e o Roque, nós nos contaminamos, por quê? Atendemos paciente, pessoal da área da saúde corre esse risco, né? E esse homem não me vai ser internado lá no Sírio-Libanês, passou 10 dias na semi-intensiva lá, o nosso querido Davi Wipe, amigo e grande profissional, cuidando. E teve um dia que o Davi entrou no quarto e falou assim, Roque, escapou. Pensa. Sim. Olha o susto. E uma perda de massa magra absurda. Eu lembro que no 6º dia de internação, eu chamei uma balança, o Roque tinha simplesmente, literalmente perdido, que eu não gosto de falar essa palavra, mas ele tinha perdido 4 quilos. E ele perdeu a musculatura, foi uma coisa absurda. Professor Henrique, por que tanto músculo é depletado? E o que fazer para as pessoas que tiveram Covid? Como que ela se reestabelece? Qual que é o caminho das pedras? A gente tem que pensar, claro, a gente tem uns aspectos gerais, mas a gente tem que pensar de forma individual cada caso. Se a gente pega um paciente que ele era absolutamente sedentário, não fazia exercício físico regular e também não fazia atividades diárias para evitar o sedentarismo, como já foi discutido antes. Esse sujeito, ele era magro ou ele era obeso? Ele já tinha um problema de diabetes ou não? Ele já tinha alguma deficiência metabólica por conta de algum sedentarismo, ou por conta de uma obesidade, por conta de um diabetes? Ele tinha algum problema cardiopulmonar, cardiorrespiratório ou cardiovascular, se a gente pensar meramente nos vasos sanguíneos? Então a gente tem que ir filtrando, né, como se fosse um algoritmo de sim ou não, e aí esse sim ou não vai te norteando o tipo de pessoa que você está atendendo e como que o vírus vai agravar ou não essa pessoa. Se essa pessoa vem com um histórico de boa prática de atividade física regular, sim, controle do estresse, portanto uma redução do cortisol em repouso, né, que não, portanto não matando células imunes, cortisol elevado mata as células imunes. Um monte de coisa. Ai. Então ele não vai ter tanta limitação, por exemplo, ele pode até iniciar, eventualmente por conta de alguma limitação inicial, uma caminhada, exercícios mais leves, mas rapidamente ele vai A recuperação é rápida. Vai conseguir até aumentar cargas de treino mais rápido. Então, numa caminhada, de repente, em pouco tempo ele já está correndo. Perfeito. Ele antes fazia exercício com um pouquinho peso, ou só com peso no corpo, de repente ele começa agora a associar cargas de treino de força muscular mesmo. Então, esse sujeito vai ter um prognóstico melhor. Agora, o professor Henrique falou no Mais Saúde da rádio uma situação muito interessante de duas pacientes, vamos chamar assim, dois perfis completamente diferentes de pacientes que pegaram Covid, enfim, se contaminaram com SARS-CoV-2, né? E veja a diferença pelo estilo de vida de cada uma, como que foi a evolução, né, da doença e depois a recuperação. Por favor, Henrique. Bom, começando pelo caso mais grave, tá? Que é o caso da minha mãe. A minha mãe, ela tudo bem, antes de eu voltar do interior de São Paulo, que eu voltei para casa da minha mãe e tudo mais, né? Voltei a ter convivência com ela, enfim, graças a Deus. Então, eu fui já estimulando ela a voltar a ter prática saudável de atividade física em geral. Então eu voltei para casa da minha mãe, por questões de vida, e isso me aproximou muito dela, e eu estava preocupado com ela. Eu falei, mãe, você tem que fazer atividade física pelo menos mínima, mesmo que você não vai treinar. Ela estava em isolamento social, ela não saía para nada, era minha irmã que fazia compra para ela, meu pai que fazia compra para ela. Então ela ficava no apartamento dela, ela nem jogava o lixo fora. Olha. Né? Então, quer dizer, não tinha muito o que treinar de forma sistematizada. Mas eu fui lá e incentivei ela. Então ela começou a fazer uma atividade, por exemplo, ela colocou no aplicativo o podômetro
ou pedômetro, né? Enfim, cada um chama de um jeito. E aí eu falei, mãe, você tem que fazer então pelo menos 10 mil passos por dia. Perfeito. E num apartamentinho pequeno, ela fazia. Olha que beleza. Só que, claro que isso ajuda a atenuar de alguma forma. Só que não é isso que vai te dar cargas suficientes para realmente fortalecer a imunidade. Sim, e isso não era uma prática anterior, sistemática dela, de ser uma pessoa mais ativa, né? Exato. Então, o que acontece? Como foi pouco tempo que ela começou a fazer essa caminhada dentro do apartamento, não deu tempo suficiente realmente dela ter uma adaptação tão forte do ponto de vista imunológico. E ela tem, né, obesidade, pré-diabetes, né? Então ela tem questões, comorbidades associadas. Sim. Que aí o vírus foi lá e conseguiu fazer a festa. Destruiu ela, ela teve o agravo, foi para UTI, então ficou em coma induzido, inclusive, por muito tempo. Ela foi entubada, Foi entubada, ficou 58 dias, quase morreu, a gente já estava meio que... Se conformando. Falou, é só uma questão de tempo, a gente já vai se despedir dela. Mas Deus é 10, hein? Olha só. O que aconteceu? Ela voltou, sobreviveu, e ela voltou então pro leito do hospital. Saiu da UTI e foi pro leito e eu já fui estruturando na minha cabeça. Eu falei, eu vou ter que organizar um treino para ela, porque ela vai sair com sequela. E de fato saiu, com sequelas bem graves, tá? 58 dias dormindo numa cama, sem se mexer, o que acontece? Você perde tudo. Massa muscular. Massa, e para andar de novo? E aí o que acontece? O vírus, então, prejudicou a parte metabólica, afinal o oxigênio foi menos ofertado, inflamou o tecido muscular e por conta disso teve o que a gente chama de proteólise, quebra de proteínas musculares. Sim. Esse músculo agora foi se degradando para tentar dar energia para o corpo para tentar combater o vírus. No dia que ela saiu do leito e foi para casa, a gente já iniciou um trabalho na cama hospitalar que ela alugou no quarto dela. Então eu levei tiras de borracha, que dá para facilmente adaptar numa casa. E ela sentada ou deitada na cama, a gente já foi trabalhando a musculatura em geral e a musculatura respiratória. Comprou-se também uma bicicleta, um ergômetro. É muito bonitinho aquilo. Adaptado, né? Que dá para fazer a camada. Ela foi fazendo. Aos poucos ela foi melhorando então o condicionamento neuromotor de coordenação, portanto produção de força, muscular e respiratório. Ela aos poucos foi saindo da cama, foi ficando de pé, foi um ganho. Aí depois caminhada, depois a falta do uso do cilindro de oxigênio ou do respirador. Então ela foi ficando mais independente. Sim. Em coisa de 2 meses ela já criou autonomia completa. Andando normal, claro que de forma mais rudimentar, mas já tem autonomia para fazer o que ela quer, voltou a dirigir, voltou a fazer estágio na faculdade dela, então ela reabilitou. Teve agravamentos, demorou um pouco mais, mas um trabalho bem feito fez com que ela reduzisse o tempo de recuperação. Henrique, eu queria que você dissesse o seguinte, por favor, por exemplo. Bom, primeiro que são exemplo que saiu, graças a Deus, vivo daquela UTI, tem como, né, arrumar tudo, né, pôr ordem na casa, que é o nosso corpo. Mas isso tem que ser feito com um profissional adequado e com supervisão, né? Sim. Você não pode sair achando que exemplos da internet vão necessariamente trazer benefícios para você. Cada caso é um caso. Exato. Tem que ser feita uma avaliação, tem que ser feita uma análise e aí ir organizando o treino de forma individualizada mesmo. Né? Tá, e com um profissional que saiba lidar com patologias graves, tá? Com o sistema imunológico, com essas coisas todas. E no caso da minha paciente oncológica... Que ele vai falar no próximo programa, porque não vai dar tempo. A história foi um pouco outra. Então, no próximo programa, nós vamos conversar sobre uma paciente do professor Henrique, que ele acompanha, que já está em tratamento oncológico há muito tempo, mas ele vai contar como que ele já cuidava dela antes e depois da Covid-19. Então fica aqui um primeiro programa e depois nós vamos fazer o segundo, tá que nem novela. Mas vale a pena você assistir o próximo programa com a continuação. Henrique, muito obrigada, viu? Obrigada pelo testemunho, tá?
E eu aposto que a sua mãe depois nunca mais largou a atividade física, né? Não. Tá vendo? Né? Às vezes é o caminho. Obrigada, Henrique. E eu espero você em seguida no próximo Mais Saúde.